Hoje eu vim visitar o Horto Botânico, que é esse jardim que fica atrás da Fundação Cultural de Blumenau, também atrás do Museu da Família Colonial. Muita gente já passou por aqui, inclusive já deve conhecer o Cemitério dos Gatos, que também é bastante famoso e há quem diga que é o único do mundo. A sobrinha neta do Dr. Blumenau foi quem criou esse espaço e enterrou aqui os gatinhos dela, ela tinha vários, e como uma forma de carinho deu esse espacinho para eles depois da morte. Mas aqui tem muito mais histórias interessantes e que eu queria compartilhar com vocês. E por isso que a gente veio para esse espaço, porque aliás, quando eu ouvi essas histórias sobre as árvores daqui, eu fiquei bastante instigada. Quem me contou essa história foi o Silvio Zimmermann, presidente aqui da Fundação Cultural. Silvio, as árvores que estão plantadas aqui não são apenas árvores, né? Não, todas elas têm uma história. O Dr. Blumenau era um intelectual que tinha grandes interesses, e um deles por botânica. E aqui eram os fundos da casa do Dr. Blumenau, era o primeiro jardim dele e que ele tratava como um jardim de experiências. Os seus interesses em botânica o levaram a plantar sementes e mudas que vieram de diversas partes do mundo. Então a maioria das espécies plantadas aqui são exóticas. Isso quer dizer, não são espécies naturais daqui de Blumenau e da região. Mas o Dr. Blumenau queria saber como eles se comportavam num clima subtropical. E assim nasceu o que hoje nós temos como Parque Horto Botânico Edith Gärtner. Ok, vamos conhecer então essas árvores. Bom, então, Silvio, boa parte das árvores que estão plantadas aqui foram plantadas pelo próprio Dr. Blumenau. Ele que enterrou a semente e cuidou. Nós temos relatos de que o próprio Dr. Blumenau que cuidava e plantava uma grande parte dessas árvores aqui. Ele se correspondia com intelectuais do mundo inteiro e ele pedia nas cartas que ele mandava que enviassem sementes ou que enviassem mudas para ser plantadas aqui no jardim de experiências dele. E temos aqui, é fácil de encontrar as espécies exóticas. Por exemplo, essa árvore aqui, né, uma árvore de cortiça, que não é natural de Blumenau, né, ela se faz rolha. Dá para ver essa espécie aqui. Olha que legal, aqui. esse pedacinho daqui. É encontrada na Península Ibérica, em Portugal, na Espanha, mas não em Blumenau. Então foi plantada pelo Dr. Blumenau no início da colônia. Logo aqui na frente nós vemos um cedro alemão, que também não é natural daqui, mas né, é robusto. Isso é muito comum na Europa, mas não é comum aqui em Blumenau. Ou seja, se a gente for procurar, não vai encontrar em qualquer lugar. Aqui deve ser um dos únicos lugares que tem, justamente por ele ter plantado. Isso. E uma planta que me chamou muito a atenção foi a gingobiloba. Nós não conhecíamos a história da gingobiloba, como é que ela foi parar aqui e se de fato havia sido plantada pelo Dr. Blumenau, ou pela Edith Gärtner, ou pelo Victor Gärtner, enfim, alguma das outras pessoas que moravam aqui nesse local, que é o primeiro passo da colonização foi dado aqui. Aqui era o local mais importante da colonização de Blumenau. E a gingobiloba é uma planta asiática, né? Ela é tida como um fóssil vivo, dizem que tem mais de 150 milhões de anos, é considerada sagrada para diversas culturas e tem uma espécie aqui em Blumenau, muito longe da Ásia. E eu percebi que a árvore está bastante velha e corre É só esse pedacinho aqui? Não, esse aqui também. Toda essa árvore aqui. E para preservar essa árvore, eu chamei 2 engenheiros florestais que vieram voluntariamente, são professores da FURB, e eles conseguiram produzir 30 mudas. Isso quer dizer, ela vai continuar, vai perpetuar aqui. Além dos chineses, com quem mais o Dr. Blumenau se comunicou para pedir essas sementes? Tem algum relato de que ele mandava? Sim, tem muitos. Além dos principais colonizadores, né, ou colonos que vieram para cá, ele escrevia cartas pedindo determinadas espécies, é sabido que ele se correspondia com Charles Darwin, né, além do Fritz Müller, que tinha uma vasta correspondência com Charles Darwin, o Dr. Blumenau também a tinha com Alexander von Humboldt, que foi o maior naturalista alemão do século XIX e era um grande amigo do Dr. Blumenau. Aliás, o Dr. Blumenau chegou ao Brasil com uma correspondência, com uma indicação do Alexander von Humboldt ao Dom Pedro II. E eles mantiveram durante muitos anos uma correspondência extensa.
Ou seja, essas pessoas que a gente conhece bastante de nome, como Fritz Miller, Charles Darwin, também ajudaram então a construir esse lugar. Sim, ajudaram no desenvolvimento de Blumenau de alguma forma, né? Que legal. Ajudaram. E o Dr. Blumenau tinha um cuidado muito grande mesmo. Ele era detalhista e tinha um carinho especial por todas as árvores. E nós publicamos na edição de setembro e outubro de 2015 da revista Blumenau em Cadernos, cartas inéditas traduzidas do Dr. Blumenau que foram encaminhadas ao Hermann Vandenburg, que era o braço direito dele na colônia, onde ele enviava pelo navio, pelo correio, né, sementes de diversas árvores e com detalhe ele explicava como deveriam ser plantadas. Aliás, é sobre esse material que eu quero falar agora. Vamos lá dar uma olhadinha? Vamos. Então, numa carta datada de 10 de dezembro de 1859, endereçada ao Hermann Vandenburg, ele diz o seguinte: no que diz respeito aos caroços e sementes, um dos pacotinhos contém somente caroços de caju, e já separei os que deverão ser plantados para mim e os que poderão ser distribuídos. Para plantar os meus, já que as hastes não podem ser plantadas, pegue vasos ou na falta desses, pequenas caixas de charuto, por exemplo, que tenham buracos no fundo para a água escorrer. Mas espero que ainda haja vasos disponíveis. Coloque no fundo uma camada de 2 dedos de altura com pequenos seixos do tamanho de nozes ou caroços de pêssego. Depois cubra até a altura de 1 polegar da borda do vaso com terra boa e fofa do Morro do Aipim, misturado em 1/3 com areia grossa do Parque do Friedenreich ou lá da Ponta Aguda. A gente vê quão detalhista era o Dr. Blumenau para que cuidassem das sementes que ele queria plantadas aqui no jardim. Então, esse aqui é uma herança que ele nos deixa para pesquisa, para interesse e para o próprio registro da história de Blumenau. E para quem não sabe, apesar de não ter mais nada aqui que mostre isso, a casa do Dr. Blumenau era exatamente aqui. Isso, aqui onde nós estamos foi a residência do Dr. Blumenau, que ele fez logo quando chegou, no início da colonização, e ela esteve em pé até 1880, quando uma enchente de 16 metros, que estragou muito do que havia sido construído em Blumenau, levou a casa consigo. Mas neste local, então é o marco da fundação de Blumenau, né, o marco da colonização, e nesse terreno, além do horto Edith Gärtner, ainda moravam o Hermann Vandenburg e o Victor Gärtner, sobrinho do Dr. Blumenau, que foi um personagem importante na colonização da cidade. Viu só? Agora, quando você vier visitar o Horto Botânico, o Museu da Família Colonial, é só apreciar essa beleza e saber que aqui tem muita história para contar.